Fui confrontado um dia destes pela minha direção regional com um processo de inquérito de uma queixa que a Câmara Municipal fez à minha pessoa por eu ter proferido injúrias aos serviços oficiais na última Assembleia Municipal. Eu quero que o senhor me diga, olhos nos olhos, se foi o senhor que fez efetivamente essa queixa. Presidente, por responder no fim. Pronto, está. Tenho outras pessoas para dar a palavra, desculpa ao Sr. Deputado. No que diz respeito à queixa dos serviços, queria lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado Municipal. O senhor, na última Assembleia, o senhor disse que os serviços oficiais do Ministério da Agricultura, Floresta e Desenvolvimento Rural em São Pedro Sul estariam encerrados também por culpa da autarquia. E isto é que é grave. É que o senhor, enquanto funcionário do Estado e funcionário deste Ministério, o senhor disse uma mentira nesta Assembleia. E eu questionei o Ministério no sentido de saber se era verdade aquilo que o senhor tinha dito ou não. A resposta que me veio do Serviço do Estado foi o seguinte: o núcleo de São Pedro Sul, após alterações ao nível de atendimento devido à transferência da técnica responsável, mantém as portas abertas no mesmo período horário anteriormente praticado. Ou seja, a resposta que me deram era que as portas estavam abertas como sempre estiveram, ao contrário daquilo que o senhor aqui disse nesta Assembleia. Agora, a responsabilidade é sua, que prestou falsas declarações, ainda para mais sendo um funcionário desse mesmo serviço. Agora já é muito sério, Sr. Presidente, é muito sério, e há um bocadinho fiz-lhe uma pergunta. Fiz uma pergunta: quem é que fez queixas de mim aos serviços do Ministério da Agricultura? Eu, quando continuo a dizer aquilo que eu fiz aqui e disse na última Assembleia, continuo a repetir. Eu, quando refiro os serviços técnicos do Ministério da Agricultura em São Pedro Sul, continuo a dizer que às terças, quintas e sextas-feiras não tem serviços técnicos a funcionar em São Pedro Sul, Ministério da Agricultura. Mais, Sr. Presidente, os serviços técnicos em São Pedro Sul não funcionam. E eu continuo a dizer, como deputado da Assembleia Municipal, como munícipe em São Pedro Sul, como técnico e como ser humano em São Pedro Sul, continuo a dizer que quero os serviços técnicos do Ministério da Agricultura com a dignidade que assiste ou que os agricultores têm efetivamente direito. E mais, é de um baixo nível, de muito baixo nível, quando um deputado na Assembleia Municipal, que tem todo o direito de questionar, tem todo o direito de manifestar a sua opinião contra. Porque não, eu como munícipe, como cidadão, não tenho o direito no país democrático de manifestar a minha contrariedade com os serviços? Esta não faltava agora mais nada. Sr. Presidente da Câmara, acha que isto é digno de mandar uma queixa, um mail para os meus serviços oficiais, tendo em vista a elaboração de um processo disciplinar ao munícipe, ao deputado, ao cidadão deste Conselho? Eu juro que isto, que é, efetivamente, hoje ultrapassa as barreiras mínimas do consensual, ultrapassa aquilo que é o mínimo das pessoas democráticas. Eu, sinceramente, fico chocado com isso. Fico chocado que isto tenha acontecido. E mais, Sr. Presidente, eu gostava de saber se foi o senhor ou se foi uma Anabela Machado Martins que, através de um mail, enviou aos serviços dizendo que eu, na última Assembleia Municipal, proferi injúrias contra os serviços do Ministério da Agricultura. Mentira, Sr. Presidente. Eu continuo a afirmar que os serviços técnicos do Ministério da Agricultura, às terças, quintas e sextas-feiras, não funcionam. Isso é antidemocrático. Eu quero muito mais para o meu Conselho. Eu não quero políticos, eu não quero uma Câmara a atuar desta forma. Jamais queria isto, jamais devemos admitir isto. E, portanto, eu digo, ou foi a Câmara que o fez, e se foi esta senhora, eu interessarei contra ela um processo de crime por difamação. Porque não admito, não concebo que isso aconteça em plena democracia, em pleno Estado de Direito, que isso venha a acontecer, e muito menos em São Pedro Sul. Em relação ao engenheiro Lopes Ribeiro, nada mais tinha a acrescentar àquilo que lhe disse.